Teve momentos em que se sentiu culpada por escolhas que não foram suas? Já foi julgada, não pelo que fez, mas pelo que sofreu? Já teve sua dor ignorada dentro do lugar onde você mais esperava acolhimento? Se essas perguntas te arrepiam, então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode te surpreender e talvez até curar algo aí dentro. Meu nome é Ana Cláudia Ferreira. Tenho 40 anos, sou mãe, sou divorciada e sim, ainda tenho fé. Uma fé que me custou lágrimas, silêncio e noites de luta contra mim mesma. Por muito tempo, eu fui só a esposa traída, não a vítima, não a mulher ferida, mas aquela que, aos olhos de muitos na igreja, não soube manter o casamento, não orou o suficiente, não se submeteu como devia. Acontece que ninguém pergunta como é ser traída por quem você ama e ainda ser condenada por isso. Ninguém te prepara para ser julgada, silenciada e colocada de escanteio pela mesma comunidade que te chamava de exemplo até ontem. Dentro da igreja, onde eu buscava refúgio, encontrei um tribunal. E no banco dos réus estava eu. Você vai entender, ao longo deste vídeo, como uma traição pode virar uma sentença perpétua para uma mulher evangélica. Como o abandono emocional se transforma em culpa espiritual. E como, muitas vezes, as pessoas que mais pregam o amor de Deus são as primeiras a apontar o dedo quando uma mulher resolve sobreviver em vez de se calar. Talvez você conheça alguém que viveu algo parecido. Talvez você esteja vivendo isso agora. E se for o caso, deixa eu te dizer, você não está sozinha. Cada palavra que você vai ouvir aqui vem de uma história real, vivida na pele, no coração, na alma. A minha história. Então respira fundo. Abre seu coração e vem comigo, porque o que eu vou contar agora não é só sobre mim, é sobre muitas de nós. E tudo começou no dia em que eu descobri que meu casamento, aquele que todos diziam ser abençoado, era, na verdade, uma prisão disfarçada de aliança. Eu tinha 23 anos, cheia de sonhos e uma sede imensa de viver tudo que Deus tinha para mim. Ainda era nova na fé, mas estava completamente envolvida com a igreja. Ia a todos os cultos, participava de grupos de oração, ajudava em tudo o que podia. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado meu lugar no mundo. Foi nesse ambiente que conheci o Daniel. Ele era líder de jovens, muito respeitado por todos. Tinha aquela fala mansa, jeito carismático, sabia exatamente o que dizer. Todo mundo gostava dele. E quando ele começou a se aproximar de mim, confesso, me senti escolhida. Era como se aquilo fosse uma resposta direta de Deus. As irmãs da igreja diziam, Ana, isso é direção divina. E eu acreditava. Não tinha motivos para duvidar. Ele era envolvido, parecia tão firme espiritualmente, sempre citando versículos, fazendo planos para a obra. Em pouco tempo, estávamos orando juntos, jejuando pelo relacionamento, e logo veio o pedido de namoro. Tudo dentro dos princípios. E eu, claro, mergulhei de cabeça. Quando você cresce, ouvindo que o casamento é o ápice da vida da mulher cristã, que o marido é a cobertura espiritual, a direção, é difícil não idealizar. Casamos em menos de um ano. Foi um culto lindo, emocionante, daqueles que todo mundo aplaude e chora. A igreja estava lotada. Líderes vieram orar por nós. Houve até quem dissesse que aquele casamento teria grande impacto no reino. Eu ouvia essas palavras e sentia um peso de responsabilidade enorme, mas também uma sensação de privilégio. Eu me via como parte de algo maior, algo espiritual, algo sagrado. E a verdade é que por muito tempo eu me esforcei para manter essa imagem. Mesmo quando por trás das cortinas a realidade já dava sinais de desgaste. No início, tudo parecia perfeito. Ele era carinhoso, prestativo, me elogiava na frente dos outros, fazia questão de nos mostrar como casal unido. Mas nos bastidores, as pequenas ausências começaram a crescer. Primeiro foram os compromissos ministeriais, de última hora. Depois, a falta de conversa em casa. E toda vez que eu tentava tocar no assunto, ele dizia que eu estava viajando, que era o diabo tentando nos dividir. E eu acreditava. Me sentia culpada por desconfiar, como se não estivesse sendo espiritual o suficiente.
Eu orava mais, jejuava mais, me anulava aos poucos, achando que isso era parte da jornada da mulher virtuosa. Aos olhos de todos, continuávamos sendo o casal modelo. Eu sorria no culto, levantava as mãos no louvor, dava conselhos para outras irmãs mais novas e voltava para casa com o coração apertado. Comecei a perceber que algo estava errado, mas demorou muito até eu admitir isso para mim mesma. A verdade oculta é que quando você está imersa num ambiente onde tudo é revestido de propósito, você aprende a engolir suas dúvidas e esconder suas dores para não parecer fraca na fé. Havia momentos em que eu me sentia completamente sozinha, mesmo dormindo ao lado dele. E ainda assim, sempre que eu pensava em conversar com alguém, minha mente era invadida por frases como: vai parecer que estou murmurando. Isso é só uma fase. É o inimigo tentando roubar o que Deus nos deu. Essas crenças foram me prendendo numa mentalidade perigosa, onde a dor era espiritualizada e o silêncio romantizado. O tempo foi passando e eu comecei a sentir que vivia numa espécie de teatro. O palco era bonito, mas o bastidor era vazio. E foi nesse vazio que algumas revelações começaram a acontecer, mudando tudo que eu acreditava até então. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa de coração. Se até aqui alguma parte da minha história te tocou, se você já sentiu algo parecido, ou mesmo se nunca viveu isso, mas consegue sentir empatia por quem vive, escreve aqui nos comentários. Me conta o que passou aí dentro enquanto ouvia, porque quando a gente compartilha, a gente quebra o silêncio que tantas vezes tentaram impor sobre nós. Eu leio cada comentário, cada palavra. E não é só por mim, sabe? É porque outras mulheres também vão ler. Mulheres que talvez ainda estejam presas no silêncio. Seu comentário pode ser o que vai fazer outra irmã se sentir menos sozinha, mais compreendida, mais forte. Pode acreditar. E se você puder, já deixa um curtir aqui também. Isso ajuda demais para que essa mensagem chegue em mais mulheres, em mais igrejas, em mais histórias como a minha. E talvez como a sua também. É uma forma simples, mas poderosa, de espalhar luz onde ainda tem muita sombra. A gente precisa contar essas verdades. Precisa dar voz às dores, escondidas atrás de sorrisos nos cultos. E cada curtida, cada comentário, é como uma vela que a gente acende nesse processo. Agora respira, porque o que aconteceu depois foi ainda mais difícil. E foi aí que eu realmente percebi quem estava do meu lado e quem só estava do lado do meu ex. Nos casamos em um culto lindo, rodeados de irmãos. Por anos, fomos vistos como o casal exemplo. As pessoas diziam que a nossa união era um testemunho vivo do agir de Deus. E eu me apegava a isso como quem segura uma tábua no meio do naufrágio. Era como se aquele título de casal modelo me obrigasse a ser perfeita em tudo, mesmo quando tudo por dentro começava a desmoronar. Eu estava sempre presente, no louvor, na recepção, no discipulado, no apoio às esposas dos líderes. Cuidava da casa, dos filhos, da fé e dele, com dedicação, zelo e um medo enorme de falhar. Porque falhar, para mim naquela época, não era só um erro, era uma ameaça à imagem que construímos, a imagem que me prendia. Acordava cedo para organizar as coisas dele, passava horas preparando devocionais em família, jejuava por áreas do nosso casamento que já estavam gritando por socorro. Mas quando eu olhava para o lado, ele parecia cada vez mais distante, mesmo estando ali. Comecei a me perguntar se estava exagerando. Talvez fosse normal o esfriamento com o tempo, talvez ele estivesse apenas cansado, pressionado. Afinal, ser homem de Deus, líder espiritual, também pesa, não é? Foi isso que me disseram quando comentei, pela primeira vez, que achava que ele estava estranho. Não cobre demais, Ana. Ele já carrega muita coisa. Seja sábia. Edifique com silêncio. E eu obedeci. Mudei minha postura. Fiquei ainda mais quieta, mais presente, mais atenta às necessidades dele. Mas por dentro, algo gritava. Eu sentia uma inquietação difícil de explicar. Uma verdade oculta que tentava se revelar aos poucos, mas que eu mesma não queria enxergar. Porque reconhecer que algo estava errado significava encarar que talvez aquela
História abençoada não fosse tão perfeita assim. E quando você vive num ambiente onde o casamento é visto como prova de santidade, qualquer rachadura vira um escândalo. A rotina da igreja, os eventos, as reuniões, tudo continuava. Mas nosso lar já não tinha mais comunhão. Eu tentava puxar conversas, planejar momentos a dois, criar memórias, e ele escapava, sempre com alguma desculpa, um ensaio, uma vigília, uma visita pastoral. E eu, querendo crer que era apenas zelo ministerial, seguia me anulando. A mentalidade que me cercava dizia que mulher sábia era a que suportava, calava e permanecia, mesmo que isso custasse sua saúde emocional. E durante muito tempo, eu segui exatamente esse roteiro. Até que um dia, em um desses eventos da igreja, vi algo. Não era nada explícito. Era um olhar, um gesto, uma proximidade que só quem está atento percebe, entre ele e uma irmã recém-chegada. E naquele instante, um frio percorreu meu corpo. Não porque eu soubesse de algo concreto, mas porque, no fundo, meu espírito já havia sentido. Mesmo assim, eu calei. Voltei para casa com um nó na garganta e decidi orar, como sempre. Porque era isso que eu fazia com tudo. Levava para o joelho. Mas naquela madrugada, algo em mim mudou. Pela primeira vez, em muitos anos, eu não orei pedindo para Deus restaurar o casamento. Eu pedi clareza, pedi verdade, pedi luz sobre os bastidores daquilo que, por fora, parecia tão bonito. E mal sabia eu que aquela oração seria ouvida mais rápido do que eu imaginava. Depois de alguns anos, tudo começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Coisas pequenas que sozinhas talvez não significassem nada, mas que juntas começaram a formar um cenário difícil de ignorar. O Daniel, aquele homem tão presente, tão carinhoso no início, passou a se distanciar. Começou a chegar mais tarde, sempre com algum compromisso da igreja como justificativa. A reunião do ministério, a visita a um irmão doente, a preparação de uma vigília. E no começo, eu aceitava. Afinal, quem era eu para questionar um homem que servia a Deus? Mas, com o tempo, esse afastamento foi além do físico. Ele já não me ouvia mais. Não queria mais orar comigo, como fazíamos antes. As conversas que antes duravam horas passaram a ser só trocas de tarefas. Os silêncios começaram a pesar. E o que mais me doía era a forma como, quando eu tentava abrir o coração, ele me olhava como se eu fosse o problema. Como se eu estivesse sendo carnal, dramática. Bastava eu tocar em qualquer coisa que me incomodava, e logo vinha aquele versículo. Melhor é viver no canto do eirado do que com a mulher rixosa. E ele usava isso com uma frieza que me cortava por dentro. Era como se a minha dor, a minha intuição, a minha verdade oculta não tivessem valor nenhum diante da imagem que ele precisava manter. Eu comecei a questionar minha própria percepção. Será que eu estava exagerando? Será que estava criando tempestade em copo d'água? Era difícil separar discernimento de insegurança, porque tudo o que eu sentia era invalidado em nome da espiritualidade. E aí surgiu o medo. Medo de confrontar, medo de ser vista como rebelde, medo de virar motivo de oração alheia, daquelas que falam mais de você do que com Deus. Então, em vez de confrontar, eu me calei. Me escondi atrás de uma obediência disfarçada de fé. Me engoli, dia após dia, para não ferir a imagem do casamento cristão. Eu estava tão condicionada a servir, a sustentar o lar em oração, a não expor nada, que acabei mergulhada numa mentalidade de culpa. Se ele estava diferente, talvez eu estivesse orando pouco. Se ele já não era o mesmo, talvez eu tivesse perdido a sabedoria da mulher virtuosa. Esse tipo de pensamento destrói você devagar, porque você não percebe que está se apagando até que já não reconhece mais quem é. E quanto mais ele se afastava, mais eu tentava compensar com esforço. Preparava jantares, fazia surpresas, organizava tudo para que ele se sentisse acolhido. Mas nada parecia suficiente. Ele se irritava. Com pequenas coisas, ficava impaciente, indiferente. E o mais cruel é que, diante dos outros, ele continuava sendo o mesmo. Cordial, prestativo, sorridente.
Ele sabia exatamente como manter o papel. Foi aí que eu comecei a entender que o problema não era só no nosso casamento. Era também na estrutura que o cercava. Porque mesmo com todos os sinais, ninguém ao redor via, ou fingia não ver. A verdade é que existe um certo tipo de dor que as pessoas preferem ignorar. Porque admitir que algo está errado dentro de um casamento aparentemente abençoado mexe com estruturas que muita gente não quer questionar. E ali eu comecei a perceber. Existem bastidores que ninguém quer conhecer, porque ver de perto exige responsabilidade, exige decisão, e a maioria das pessoas prefere manter a distância confortável do julgamento. Enquanto ele se esquivava de qualquer tipo de diálogo, eu fui adoecendo em silêncio. Minha mente começou a criar narrativas para justificar tudo. Comecei a racionalizar o descaso, a espiritualizar a indiferença, a transformar o abandono em provação. E isso, de alguma forma, me fazia sentir que eu ainda estava fazendo a coisa certa, que eu ainda estava lutando pela minha casa. Mas, no fundo, eu já sentia que estava lutando sozinha. A dor do abandono emocional é sutil, mas profunda. Ela não deixa marcas visíveis, mas vai minando sua essência aos poucos. E naquela fase, eu já não sabia mais se o que eu sentia era intuição, ou só medo de encarar o que talvez já estivesse diante dos meus olhos há muito tempo. Até que um dia, entre as anotações de um caderno e as notificações de um celular esquecido na sala, algo começou a se revelar. Não de forma direta, mas como uma sombra que anuncia a tempestade. Um dia, sem procurar, eu encontrei mensagens no celular dele com uma irmã da igreja. Sim, uma pessoa que eu mesma acolhi quando ela chegou à congregação. Ela era nova convertida, vinda de um contexto difícil, e logo se aproximou de mim. Me chamava de referência, dizia que via em mim um exemplo de mulher de fé. Eu a aconselhava, orava com ela, ajudava como podia. Mal sabia eu que, por trás daquele discurso de admiração, havia uma aproximação intencional, velada, que se alimentava da minha confiança. As mensagens não eram explícitas no começo. Eram brincadeiras inocentes, elogios com duplo sentido, e aquele tipo de conversa que vai criando intimidade aos poucos, quase sem perceber. Só que eu percebi, e naquele momento, tudo dentro de mim gritou. Eu li e reli cada linha com o coração acelerado, os olhos marejando e uma mistura insuportável de raiva, frustração e vergonha. Porque o que eu vi ali não foi só a quebra de um voto. Foi a quebra de tudo o que eu me esforcei para proteger por anos. A imagem, o lar, o ministério, o propósito. Mas o mais cruel ainda estava por vir. Quando o confrontei, com calma, sem gritar, sem escândalo, ele não negou. Também não assumiu com arrependimento. Ele simplesmente me olhou como se eu estivesse exagerando. Disse que eram só palavras, que não havia nada demais, que eu estava criando tempestade onde só havia nuvem. Foi nesse momento que eu entendi que ele não temia a verdade, porque ele já sabia que, se isso viesse à tona, a culpa recairia sobre mim. Não por causa dos fatos, mas por causa da mentalidade que reina em muitos círculos religiosos. Se o homem caiu, a mulher falhou. E foi exatamente isso que aconteceu. Em vez de apoio, recebi silêncio. Em vez de consolo, ouvi. Frases como: ora por ele. Não expõe, minha irmã. É só uma fase. Todo homem é visual, mas quem vigia é a esposa. Eu estava devastada, emocionalmente fragilizada, e ainda assim precisei engolir as insinuações de que talvez eu não estivesse cumprindo meu papel. Algumas mulheres se afastaram de mim. Outras continuaram falando comigo, mas com aquele olhar de quem não sabe se me consola ou me repreende. E o mais absurdo é que ninguém, absolutamente ninguém, foi confrontar ele. Porque para muitos, ele era uma liderança que precisava ser restaurada, não exposta. Isso mexeu profundamente com a minha identidade. Por muito tempo, eu fui ensinada que Deus odeia o divórcio. Mas ninguém me explicou que Deus também não compactua com hipocrisia, manipulação e abuso emocional. Fui levada a crer que manter o casamento era sempre a decisão mais espiritual.
mesmo que isso significasse anular a minha dignidade. Eu achava que minha missão era aguentar, suportar, perdoar sem limites, sem discernimento, sem tempo de cura. Mas ali, naquele quarto, com o celular na mão e o coração estilhaçado, eu percebi que continuar do jeito que estava seria só uma forma lenta de morrer por dentro. Eu chorei muito naquela noite, não só por causa da traição, mas por tudo o que ela revelou, por tudo que estava escondido por trás do casal abençoado, por todas as vezes em que eu me silenciei para preservar um ministério que, no fim, não me preservou. A traição foi a faca, mas o julgamento da igreja foi o corte mais profundo. Foi nesse ponto que minha jornada de transformação começou de verdade, porque pela primeira vez eu comecei a questionar tudo o que me disseram ser o certo e a buscar a verdade oculta que estava além dos discursos ensaiados e das aparências piedosas. A partir dali, eu não era mais a mulher que só obedecia. Eu me tornei a mulher que decidiu ver. Ver os bastidores, ver os padrões, ver as estruturas que alimentavam o silêncio. E essa visão, por mais dolorosa que fosse, seria o primeiro passo de uma reconstrução que ninguém me ensinou como fazer. O chão sumiu. Mas o pior não foi isso. O pior veio depois, quando eu decidi contar, quando eu pedi ajuda. Achei que, ao abrir meu coração, receberia acolhimento, escuta, talvez até orientação com sabedoria. Afinal, eu não estava indo ali para acusar, para fazer escândalo. Eu fui com dor, com o coração em pedaços, tentando entender o que fazer com aquilo tudo. Só que o que eu encontrei foi uma reação que me marcou mais do que a própria traição. Frieza, desconfiança, um olhar enviesado que me analisava como se, de algum modo, a culpa fosse minha. Me disseram que eu precisava ter mais paciência, que era só uma brecha, que homens de Deus às vezes vacilam e que o papel da esposa é ser coluna, firme, inabalável, sempre disposta a perdoar. Ouvi que o diabo queria destruir minha casa e que se eu desistisse, estaria entregando minha família nas mãos do inimigo. Mas ninguém perguntou como eu estava. Ninguém. Quis saber se eu ainda dormia à noite, se conseguia comer, se meu corpo doía de tanto segurar o choro. Foi nesse momento que entendi o que é silenciamento. Não é quando te proíbem de falar com palavras. É quando fazem você sentir que, mesmo que fale, não será ouvida. Que sua dor é pequena demais diante da missão maior. Que sua saúde emocional é secundária diante da aparência do ministério. E esse silenciamento tem um peso quase invisível, porque ele se esconde atrás de versículos, de conselhos espirituais, de sorrisos forçados no final do culto. Lembro que, num dos momentos mais vulneráveis, ouvi de uma mulher mais velha da igreja: "Filha, homem é assim mesmo. Sua parte é continuar orando e não deixar faltar nada em casa. Ele vai se arrepender, confia." Aquilo me feriu, porque eu estava lutando para não desmoronar, e tudo o que eu ouvia era para me manter firme por fora, mesmo que eu estivesse ruindo por dentro, como se minha fidelidade a Deus fosse medida pela minha capacidade de suportar abusos disfarçados de provações. Só que não era mais só sobre ele, era sobre mim, sobre a minha verdade, a minha identidade, a minha sanidade. Eu não queria ser vista como vítima, mas também não queria mais carregar uma culpa que não era minha. E foi aí que começou um conflito interno profundo, porque por fora eu seguia firme, cuidando dos filhos, participando das programações, louvando no domingo. Mas por dentro eu já estava distante. Distante das pessoas, da instituição, até de mim mesma. A dor da traição não é só sobre o ato em si, é sobre tudo o que ela revela. Revela o quanto você se anulou, o quanto aceitou migalhas achando que era amor, o quanto se esforçou para manter uma estrutura que nunca foi justa com você. E mais do que isso, revela o quanto é difícil romper quando você foi ensinada a se calar em nome da fé. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava de madrugada com o coração disparado, a mente girando, tentando entender onde foi que me perdi. Passei a questionar não só o casamento, mas também a mentalidade que sustentava tudo aquilo. A estrutura que protege líderes e expõe mulheres.
a forma como espiritualizam o sofrimento feminino como se fosse virtude. Eu precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava de verdade. E foi nesse ponto da jornada que a maior transformação começou. Não porque as coisas melhoraram de repente, mas porque eu decidi não me abandonar mais. Mesmo com medo, mesmo sem saber onde tudo aquilo ia dar, procurei a liderança. Achei que seria o meu refúgio, meu abrigo espiritual. Mas a resposta foi irmã, você precisa perdoar e orar mais. Ele é um homem de Deus, está só em crise. E aquele momento, que deveria ser de cuidado e proteção, se transformou em mais um episódio de invalidação. Era como se todo o esforço que eu fiz para manter minha casa em pé não tivesse nenhum peso diante do título dele. Como se a minha dor fosse menor que o status espiritual que ele carregava. Eu me sentei ali, na salinha da igreja, com os olhos cheios d'água, tentando manter a compostura. E enquanto eles falavam sobre intercessão, sobre guerra espiritual, sobre paciência, eu só conseguia pensar. E eu? Quem ora por mim? Quem intercede pelas mulheres que estão morrendo em silêncio dentro dos próprios casamentos, enquanto sustentam ministérios? Fui para casa naquele dia com mais perguntas do que respostas, com mais cansaço do que consolo, e com uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Comecei a entender que, às vezes, o que chamam de restauração é só uma maquiagem religiosa para manter as aparências. A restauração verdadeira exige confronto, exige verdade, exige que as feridas sejam tratadas e não ignoradas. Mas ali, naquele ambiente, o importante era não causar escândalo. Era proteger a imagem do ministério. E isso me doía num lugar muito profundo, porque eu conhecia aquele lugar desde menina. Já tinha servido café em reunião de liderança, varrido o chão de templo, carregado cadeiras, grávida de 8 meses para montar evento. E agora, quando mais precisei, virei um problema delicado a ser resolvido no silêncio. Comecei a me sentir deslocada. Nas reuniões, eu era observada como se estivesse em desvio de conduta, como se ter exposto a traição fosse pior do que cometê-la. O julgamento vinha em olhares, em cochichos, em abraços frios. Até mesmo algumas irmãs próximas começaram a se afastar. E isso foi me ferindo de uma forma que palavras não explicam, porque a solidão dentro de uma igreja lotada é uma das experiências mais devastadoras que uma mulher pode viver. E o mais irônico era que, enquanto todos me diziam para orar mais, ninguém perguntava se eu ainda conseguia orar, se meu coração ainda conseguia confiar, se minha fé, depois de tantos golpes, ainda tinha forças para se sustentar. A espiritualidade virou uma cobrança, uma régua, um peso, como se eu tivesse que provar, mesmo sangrando, que ainda era forte o suficiente para continuar. Foi nesse ponto que algo dentro de mim começou a romper. Não por rebeldia, mas por lucidez. Eu comecei a perceber que fé sem verdade não sustenta, que espiritualidade sem empatia não cura, que perdão não é sinônimo de permanecer num ciclo de desvalorização, e que a responsabilidade de proteger a imagem de alguém não pode custar a destruição de quem eu sou. Eu estava num processo interno intenso, de revelações dolorosas e decisões difíceis, e a cada dia a clareza aumentava. Não bastava mais suportar, eu precisava reconstruir, redefinir o que era ser mulher de fé. Não aquela que suporta tudo calada, mas a que reconhece sua dignidade, sua voz, sua importância. E foi nesse movimento interno que comecei a olhar para dentro com mais sinceridade, porque a cura real não viria do que me diziam para fazer, mas da coragem de enxergar os bastidores da minha própria alma. Não demorou para eu virar assunto nos corredores. Diziam que eu era fria, mulher que não cuida do marido, até mesmo que eu tinha pecado, escondido. As mesmas pessoas que me chamavam de exemplo agora me olhavam com desconfiança, como se minha dor tivesse um preço, uma explicação secreta, uma falha invisível. E eu só queria respirar em paz. Só queria passar por aquela tempestade sem ser acusada por cada raio que caía. O mais cruel era perceber como a imagem pesava mais do que a verdade. Não importava o que de fato tinha acontecido.
Importava como aquilo afetava a reputação dele, o ambiente da igreja, a harmonia do grupo. As aparências se tornaram um escudo contra a responsabilidade, e eu me sentia cada vez mais como um incômodo a ser contido. O julgamento não veio só da liderança, veio também das mulheres, de algumas que, talvez por medo de encarar suas próprias histórias, preferiram apontar a minha. Era como se a minha dor as lembrasse de algo que elas mesmas tinham enterrado. A sensação de estar sendo observada em cada culto, cada reunião, era exaustiva. Sorrir virava esforço. Orar em público parecia provocar desconforto. E então eu fui me calando. Não por escolha, mas por exaustão. A verdade oculta por trás daquele ambiente cheio de amor era que o amor tinha hierarquia. E quando uma mulher decidia quebrar o silêncio, ela deixava de merecer compaixão e passava a representar ameaça. Comecei a observar como outras irmãs também andavam sobre ovos. Casamentos aparentemente estáveis, mas com um olhar triste escondido atrás da maquiagem e do vestido bem passado. Quantas outras estavam vivendo prisões, parecidas, mas sem coragem de dizer? E aí, tudo começou a fazer mais sentido. Aquela estrutura não estava interessada na cura, mas na manutenção do que era conveniente. E mulheres feridas que escolhiam se calar acabavam sendo vistas como sábias. Já as que decidiam falar viravam desviadas, frias espiritualmente, rebeldes disfarçadas de fortes. Eu passei a me questionar o que de fato era força, se era suportar em silêncio ou ter coragem de se levantar. Foi um processo interno profundo, onde eu precisei desconstruir muita coisa que me ensinaram como verdade absoluta. A transformação começou não com uma decisão drástica, mas com pequenos passos diários de reconexão comigo mesma. Comecei a escrever, a orar sozinha, de forma sincera, sem medo de parecer fraca. Descobri que Deus não se ofende com perguntas sinceras, e que Ele não me exigia perfeição. Ele me chamava para perto, mesmo quebrada. Houve noites em que tudo o que eu conseguia fazer era respirar. E nessas noites, aprendi que até o silêncio tem voz quando é vivido com consciência. Percebi que algumas guerras não se vencem com barulho, mas com lucidez. E que, às vezes, a maior vitória é não se perder dentro do caos. Porque existe um impacto profundo quando a gente começa a enxergar os bastidores das próprias crenças. Não é fácil, mas é libertador. E ainda assim, mesmo com todo esse processo, o julgamento continuava. E o silenciamento também. Era como se eu estivesse sempre pisando num campo minado. Qualquer palavra que eu dissesse podia ser interpretada como mágoa, falta de perdão, ou até mesmo rebeldia. E isso me obrigava a pensar 2, 3 vezes antes de falar qualquer coisa. Até as minhas orações começaram a mudar. Passei a pedir clareza, discernimento, coragem, porque entendi que continuar ali, tentando me encaixar num papel que não representava mais quem eu era, custaria caro demais. E no fundo, algo dentro de mim já sabia. Fui afastada dos ministérios, sem explicação formal, sem conversa. Simplesmente pararam de me escalar. As mensagens no grupo sumiram, os convites também. Antes, eu era a irmã firme, presente em tudo. Louvor, intercessão, visitação. De repente, virei alguém que precisava de um tempo para refletir. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Amigos próximos começaram a se afastar. Alguns por constrangimento, outros por medo de serem associados. E os que ficaram com cautela, como quem caminha sobre vidro. Até minha melhor amiga, aquela com quem eu já tinha dividido lágrimas, orações, segredos, me chamou para conversar. Achei que fosse me ouvir, me acolher, mas ela me olhou com seriedade e disse: "Você precisa ficar calada, para não envergonhar o nome do Senhor." Essa frase me rasgou, não só pela dureza, mas porque ela veio de alguém que sabia da verdade, que conhecia os bastidores, que sabia o quanto eu lutei para manter tudo em pé. Aquilo me fez perceber o quanto o medo de escandalizar a fé tem calado mulheres há gerações. Como se falar da dor fosse mais vergonhoso do que viver aprisionada por ela. Fiquei dias remoendo aquilo,
pensando se eu realmente estava errada em me expor, em contar minha história. Mas cada vez que eu voltava para minha dor, eu sabia. Me calar não era obediência, era apagamento. Era continuar sustentando uma estrutura que se alimenta da nossa culpa e se esconde atrás de versículos fora de contexto. Foi nesse isolamento que comecei a entender o que significa reconstruir a própria identidade. Quando tudo que te definia, ministério, posição, amigos, te é arrancado, você precisa encontrar outro ponto de apoio. E ali, sozinha, percebi que minha fé não estava nas atividades da igreja. Estava em algo mais profundo, no vínculo pessoal com Deus, sem performance, sem palanque, sem plateia. Só eu, Ele e a verdade que eu não podia mais ignorar. A transformação começou no silêncio do meu quarto, e não no púlpito. Comecei a escrever, não para ser lida, mas para me ouvir. Cada linha era uma forma de organizar minha alma, de entender meus sentimentos, de nomear feridas que eu tinha escondido até de mim mesma. Foi aí que comecei a enxergar o impacto de anos vivendo sob uma mentalidade distorcida. Uma ideia de que a mulher virtuosa é a que aguenta tudo, sem reclamar. Que questionar é sinônimo de rebeldia. Que se o casamento acabou, a culpa é dela, por não ter orado mais, cuidado mais, cedido mais. Essas crenças estavam enraizadas em mim. E a cada dia de isolamento, elas vinham à tona como fantasmas. Me perguntava se estava mesmo sendo guiada por Deus ou só reagindo à dor. Me perguntava se era justo expor algo que podia manchar a reputação de alguém, mesmo que esse alguém tivesse destruído a minha paz. Me perguntava, acima de tudo, se ainda era possível ser uma mulher de fé fora daquele sistema que me excluiu quando mais precisei. Foi aí que entendi que o Evangelho nunca foi sobre imagem, mas sobre verdade. Que Jesus nunca silenciou as dores. Ele as tocava, as ouvia, as curava. Que ele nunca protegeu estruturas opressoras. Ele confrontava o que era conveniente e trazia à luz o que muitos preferiam esconder. E essa revelação mudou tudo, porque me deu liberdade para olhar para mim com compaixão, não com culpa, para ver que minha história não era uma vergonha a ser escondida, mas uma semente de transformação. Comecei a enxergar que o abandono que eu vivi não era só social, era espiritual. Um sistema que deveria ser lugar de cura se tornou um ambiente de exclusão. E quando a estrutura falha, o indivíduo precisa escolher: ou continua se moldando ao que machuca, ou decide andar em direção à sua verdade, mesmo que doa. Eu escolhi a segunda, e foi aí que a reconstrução começou a ganhar forma. Depois de muitas orações, lágrimas e noites em claro, eu me separei, pela minha saúde emocional, pelos meus filhos, e aí veio o golpe final. Ela não tem mais cobertura espiritual, como se a aliança com Deus tivesse sido rasgada junto com a certidão de casamento. Como se o fato de ter escolhido a minha sanidade emocional significasse que eu estava em rebeldia espiritual. Aquilo foi como uma sentença. Não bastava o peso da decisão, a dor do fim, a reconstrução emocional. Ainda vinha a cobrança de uma espiritualidade questionada, manchada, colocada sob suspeita. A separação, que já era dolorosa por si só, foi tratada como escândalo. Não houve empatia, não houve escuta, não houve compreensão do processo. Só julgamento. Frases ditas com tom de santidade, mas com veneno por trás. Ela desistiu do que Deus uniu. Falta de perseverança. Não quis lutar pela família. Mas ninguém perguntava como estavam meus filhos. Ninguém perguntava como eu estava vivendo, se eu tinha conseguido dormir naquela semana, se eu comia direito, se conseguia levantar da cama. A única coisa que parecia importar era que agora eu era uma mulher divorciada. E ponto. Como se isso fosse o resumo da minha história. É muito cruel perceber como a mentalidade religiosa pode usar a espiritualidade para oprimir em vez de libertar. Comecei a ser excluída de grupos, não me chamavam mais para orar nas vigílias e até as mensagens de bom dia diminuíram. Era como se eu tivesse me tornado invisível. Ou pior, uma ameaça. Porque para muita gente, uma mulher que decide se levantar e romper um ciclo de abuso, mesmo espiritualizado, é vista como insubmissa, como alguém que questiona demais.
quando na verdade eu só estava tentando sobreviver com dignidade. A decisão de me separar, não, veio do dia para a noite. Foi um processo longo, cheio de conflitos internos, de tentativas, de conselhos, de esperanças frustradas. Mas chegou um momento em que o peso da aparência se tornou insustentável. A verdade oculta já não podia mais ser empurrada para debaixo do tapete da religião. Eu não podia mais chamar de provação o que era abandono. Não podia mais chamar de perseverança o que era autoanulação. E mesmo sabendo que o preço seria alto, decidi pagar. Porque entendi que há decisões que nos salvam por dentro, mesmo quando nos desorganizam por fora. A separação naquele momento foi um ato de coragem, de fé também, porque eu escolhi acreditar que Deus não me chamava para sobreviver num relacionamento que me adoecia, mas para viver em plenitude, mesmo que fosse um recomeço do zero. E recomeçar é assustador, mas também é libertador, porque é nesse lugar que a reconstrução começa a se desenhar de verdade, sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade de se explicar o tempo todo. É claro que a dor não desapareceu, mas ela começou a se transformar. De angústia paralisante, virou força silenciosa. De vergonha, virou consciência. E foi nesse movimento que percebi o quanto nossa mentalidade precisa ser curada. Porque às vezes a gente vive anos acreditando que ser espiritual é se anular, que a cruz que Jesus mandou carregar era, na verdade, o sofrimento imposto por estruturas humanas. Mas quando você começa a enxergar os bastidores da sua fé, percebe que a cruz de Cristo nunca foi uma prisão. Foi entrega com propósito, foi amor com liberdade, foi dor com sentido. E quando eu comecei a me permitir olhar para tudo isso com honestidade, uma nova consciência nasceu. Comecei a ver que a verdadeira transformação não acontece no altar diante de uma multidão, mas no quarto, no escuro, quando ninguém vê. Quando você encara seus medos, suas crenças, suas decisões com sinceridade brutal. Foi ali que Deus começou a me mostrar que não existe cobertura espiritual mais poderosa do que a presença dele em meio à verdade. E que toda estrutura que tenta se impor acima disso não é cura, é controle. Essa foi a primeira vez que me senti leve depois de muito tempo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente eu estava andando com os pés no chão firme da minha verdade. A jornada de reconstrução estava só começando. Comecei a questionar tudo. Será que Deus me via? Será que Ele me amava? Ou será que eu tinha realmente falhado como mulher cristã? Essas perguntas me acompanhavam como uma sombra, principalmente nas madrugadas em que eu acordava com o peito apertado e o coração em conflito. Me disseram a vida inteira que a mulher de fé é a que luta até o fim, que entrega sua dor no altar e espera em silêncio. Mas em que parte da palavra estava escrito que eu precisava me anular para ser amada por Deus? Esses questionamentos começaram a crescer dentro de mim como uma semente que rompe a terra depois de muito tempo enterrada. Eu tentava orar, mas as palavras não vinham como antes. A fé que um dia foi simples agora parecia atravessada por dúvidas. Será que minha história ainda cabia no evangelho que me ensinaram? Ou será que o evangelho é mais amplo do que as molduras que a religião tenta impor? Foi nesse tempo de silêncio interno que comecei a perceber o quanto nossa mentalidade, como mulheres cristãs, foi moldada para servir a uma lógica de sacrifício unilateral. A gente aprende a se doar, a se calar, a compreender, mas raramente nos ensinam a nos proteger, a colocar limites, a discernir o que é cruz e o que é abuso emocional travestido de missão espiritual. A verdade oculta que fui descobrindo nos bastidores da minha fé é que muitas vezes o que nos ensinaram como submissão era, na verdade, um apagamento lento da nossa identidade. E isso gerou um conflito profundo, porque eu ainda amava a Deus. Eu ainda sentia sua presença nos meus momentos mais frágeis, mas ao mesmo tempo não conseguia mais me encaixar na estrutura religiosa que exigia perfeição e silêncio como provas de espiritualidade. Comecei a reler textos bíblicos que antes eu lia com culpa, e agora eu via com outros olhos. Passei a entender que Jesus não tratava mulheres como o sistema trata,
Ele ouvia, acolhia, restaurava. Ele não apagava suas vozes, ele as devolvia. Não exigia sacrifícios cegos, mas oferecia liberdade. E quanto mais eu mergulhava nessa nova consciência, mais percebia o impacto das decisões que eu estava tomando. Porque não era só sobre mim. Era sobre romper um ciclo, reconstruir um legado, deixar marcas diferentes para as próximas que vierem. Quantas mulheres vivem anuladas, adoecidas, tentando manter um casamento espiritualmente bonito, enquanto desmoronam por dentro? Quantas têm medo de se levantar porque sabem que o julgamento virá primeiro da igreja, depois do mundo? Foi então que entendi. Minha fé não precisava ser perfeita, mas verdadeira. E a verdade, quando acolhida com coragem, é o começo da cura. Não era sobre provar que eu ainda merecia ser chamada de mulher de Deus. Era sobre entender que Ele nunca deixou de me chamar assim, mesmo quando tudo parecia escuro, mesmo quando eu duvidava de mim, mesmo quando tudo o que restava em mim era cansaço. Essa percepção me libertou de uma culpa que eu carregava havia anos. A culpa de não ter conseguido salvar meu casamento, de ter falhado como esposa cristã. Mas quem disse que essa era a minha missão? Quem determinou que a vida da mulher de fé está resumida a manter relacionamentos em nome de uma espiritualidade que não considera sua dor? Essas revelações foram vindo em camadas, com choro, com raiva, com alívio. Cada camada que caía revelava uma nova parte de mim. E nesse processo, o que antes era caos começou a virar clareza, porque no fundo, a fé não morreu. Ela só precisou passar por um processo profundo de purificação. Não a fé que me disseram que eu devia ter, mas a fé que nasce quando a gente decide viver de forma honesta, mesmo que isso signifique desapontar as expectativas dos outros. Foi só quando comecei a conversar com outras irmãs divorciadas que entendi. Eu não era a única. Tantas outras tinham passado pelo mesmo, traídas e culpadas. Algumas ainda dentro do casamento, sobrevivendo entre orações e lágrimas contidas. Outras, já separadas há anos, mas ainda carregando no peito o peso do julgamento, como se o rótulo de fracassada nunca tivesse sido removido. Começamos a compartilhar histórias, algumas entre suspiros de dor, outras entre silêncios que diziam mais do que qualquer frase. E foi nesse espaço íntimo, entre mulheres que conheciam os bastidores da dor, que eu finalmente senti alívio. Não alívio por ter sofrido menos, mas por perceber que minha história não era um desvio de rota. Era um reflexo de uma estrutura que nos empurra, com doçura e rigidez, para papéis que não escolhemos, mas aprendemos a suportar. Cada conversa se tornava uma revelação. Uma irmã contou que viveu por 20 anos com um marido que a traía sistematicamente, e a liderança da igreja a orientava a cuidar melhor do lar. Outra disse que, quando teve coragem de se separar, foi impedida de subir ao altar. Não porque estivesse em pecado, mas porque a separação a tornava má influência para as mais jovens. Essas falas me atingiram com força. Era como olhar num espelho coletivo, porque por trás de cada testemunho havia a mesma verdade oculta. Fomos ensinadas a colocar a reputação da fé acima da nossa própria dignidade, a proteger o nome da instituição enquanto nossa alma sangrava em silêncio. E esse silêncio, ao longo do tempo, vai moldando a nossa mentalidade. A gente começa a acreditar que o sofrimento é santidade, que a renúncia precisa ser absoluta, que questionar é sinal de fraqueza espiritual. E então nos tornamos mulheres de fé, mas desconectadas de nós mesmas. Percebi o quanto isso se repete em tantas camadas. O impacto disso não é só espiritual, é emocional, psicológico, relacional. Começamos a fazer escolhas baseadas no medo do julgamento e não na voz do Espírito. Começamos a confundir submissão com autoabandono. E isso se torna perigoso, porque não percebemos o quanto estamos nos afastando da essência do Evangelho, que liberta, que acolhe, que cura com verdade, não com exigências irreais. Esses encontros com outras mulheres foram mais do que desabafos. Foram sementes de cura, um espaço onde a dor não era ridicularizada,
nem espiritualizada demais. Era validada, ouvida e, ali, com histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas, comecei a enxergar algo poderoso. Há uma força imensa em mulheres que decidem sair da sombra, que escolhem transformar a dor em consciência, que não aceitam mais viver como culpadas por escolhas que fizeram para salvar a própria vida. Essa conexão me fez entender que o caminho da reconstrução não é solitário. Existe uma jornada coletiva de transformação acontecendo, silenciosa, mas real. Mulheres redescobrindo sua voz, sua fé, sua identidade. Mulheres que não negam a espiritualidade, mas que se recusam a viver sob um padrão que exige perfeição enquanto ignora a verdade. E é nesse ponto da caminhada que algo dentro de mim mudou de lugar. Comecei a me ver não mais como uma sobrevivente de um sistema injusto, mas como parte de um movimento, ainda que sutil, ainda que pequeno, que está trazendo à luz o que por tanto tempo foi escondido nas entrelinhas dos discursos bonitos e das orações bem ensaiadas. Ali, entre essas histórias, entre essas mulheres que tinham aprendido a sorrir com os olhos molhados, entendi que há uma sabedoria profunda naquelas que passaram pelo fogo e ainda assim permanecem com o coração disposto a amar, não de qualquer jeito, mas com consciência, com discernimento, com limites, porque a verdadeira força não está em resistir calada, está em se levantar, mesmo tremendo, e dizer: eu não aceito mais carregar sozinha o peso de uma culpa que não é minha. E foi assim, nesse espaço seguro, que percebi que a cura não viria só da oração, mas também da verdade compartilhada. Comecei a terapia. Reencontrei Deus fora das quatro paredes. Descobri uma fé que cura, não que condena. Uma graça que acolhe, não que silencia. Foi como sair de um quarto escuro e, aos poucos, ir se acostumando com a luz. Meio ofuscada no início, mas depois, libertadora. A terapeuta não me julgava, não me interrompia com versículos fora de contexto, não me dizia que eu estava com falta de vigilância. Ela ouvia. E naquele ouvir, eu fui me ouvindo também. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me perguntava como eu me sentia sem tentar consertar minha resposta. A reconstrução da minha autoestima começou nesse lugar silencioso de escuta. Eu já não era mais só a mulher traída, a irmã afastada, a esposa que não conseguiu manter o casamento. Eu era uma pessoa inteira, com histórias, cicatrizes e ainda muita vida pulsando por dentro. Comecei a resgatar pequenos hábitos que eu tinha abandonado por achar que eram vaidade. Passei a cuidar de mim não como uma forma de chamar atenção, mas como um ato de respeito próprio. Comecei a caminhar, ouvir músicas que me faziam bem, escrever pensamentos soltos num caderno escondido. E a cada pequena atitude, parecia que uma parte esquecida de mim voltava para casa. O reencontro com Deus foi mais surpreendente ainda, porque eu achava que Ele só estava naquele altar, naquela voz grave do púlpito, nas mãos levantadas em sincronia. Mas descobri que Ele também estava ali, comigo, no sofá da sala bagunçada, enquanto eu chorava lendo o Salmo 34. Estava comigo no carro, no trânsito, quando ouvia uma canção que me lembrava que eu ainda era amada. Estava comigo até no silêncio, quando eu já não tinha mais palavras para orar. E nesse novo espaço, eu não sentia mais a obrigação de ser forte o tempo todo. Aprendi que vulnerabilidade também é espiritual. A fé que eu reencontrei nesse processo não exigia uma performance, não me pedia perfeição. Era como uma chama baixa que não se apaga e que aos poucos foi voltando a arder. Foi nessa nova espiritualidade, sem moldes rígidos, que percebi a grande verdade oculta por trás de tanta culpa. Não é Deus quem nos condena. É a estrutura, o sistema, a tradição mal interpretada. O Deus que me encontrava no fundo do poço era o mesmo que me levantava, sem me cobrar um currículo de santidade. E isso virou uma das maiores revelações da minha jornada. Comecei a observar minha própria mentalidade mudando. Coisas que antes eu aceitava por costume, agora me causavam incômodo. Palavras que antes pareciam bíblicas, agora soavam como controle.
E essa nova consciência me fez escolher melhor meus relacionamentos, meus ambientes, minhas fontes. Comecei a construir limites, não como muros de proteção, mas como sinais de amor próprio. E cada limite que eu colocava era como reafirmar para mim mesma: eu não sou menos espiritual por me respeitar. Essa reconstrução foi, e ainda é, um caminho de voltas e recomeços. Teve dias em que a vergonha ainda batia na porta, lembrando das vozes que me julgaram. Mas agora eu já não abria mais tão rápido, porque eu sabia quem estava me ajudando a refazer minha identidade. E esse alguém não usava microfone, nem terno, nem títulos. Ele usava graça, verdade e presença constante. E nesse novo espaço de fé e cura, fui percebendo outra coisa que ninguém me ensinou nos primeiros anos de igreja. Hoje, sei que ser uma mulher de Deus não é aceitar tudo calada. É saber seu valor, é cuidar da sua alma, é saber quando dizer basta. E essa consciência não veio de um dia para o outro. Foi sendo lapidada, passo a passo, nos bastidores da minha dor. Porque a verdade é que, durante muito tempo, eu achava que ser uma mulher cristã significava suportar tudo com um sorriso no rosto, mesmo quando o coração estava em pedaços. Como se a capacidade de suportar fosse a principal prova da fé. Mas não é. A verdadeira força está na coragem de se posicionar com amor e firmeza. Está em reconhecer os próprios limites sem culpa, em perceber que cuidar da sua saúde emocional também é um ato espiritual. Porque não dá para viver o evangelho plenamente se a gente vive escondida atrás de máscaras, adoecida por dentro. A transformação começa quando a gente entende que obediência a Deus não é sinônimo de submissão cega aos outros. É uma entrega consciente, que nasce da verdade e não da imposição. Essa mudança de mentalidade mexe com tudo. Você começa a rever seus conceitos, seus relacionamentos, suas crenças mais profundas. Eu precisei desaprender muita coisa que me ensinaram como absoluta. Precisei desconstruir a ideia de que mulher sábia edifica o lar era um chamado à tolerância irrestrita. Porque sabedoria também é saber quando uma estrutura está podre demais para ser reformada. E edificar um lar não é salvar um casamento doente a qualquer custo. É proteger um ambiente saudável, onde você e os seus filhos possam florescer em paz. A mulher cristã que eu sou hoje não é a mesma de anos atrás. E por incrível que pareça, isso não me afastou de Deus, me aproximou. Porque agora eu entendo que o amor dele não depende do que os outros pensam de mim, nem da aprovação de lideranças, nem da minha reputação ministerial. Ele me vê além dos rótulos, me chama pelo nome, e isso muda tudo. Você para de viver para ser aceita e começa a viver para ser inteira. Ser mulher de fé não é deixar que calem sua voz, nem aceitar abusos emocionais em nome da aliança. É saber discernir entre o que é cruz e o que é carga inventada pelos homens. Entre o que é renúncia com propósito e o que é anulação disfarçada de piedade. Porque a verdade oculta, aquela que ninguém conta nos cultos de domingo, é que muitas estão sendo destruídas emocionalmente em nome de uma santidade que nunca veio de Deus. E quando você entende isso, a liberdade começa a nascer. E aí, algo profundo acontece. Você começa a se reconectar com sua essência. Começa a lembrar da mulher que foi sufocada por anos de expectativas alheias. Começa a ouvir de novo aquela voz interna que sussurrava: isso não está certo, mas que você aprendeu a ignorar para não ser chamada de rebelde. E essa escuta de si mesma é um reencontro poderoso, porque aos poucos você percebe que o Espírito Santo também fala aí dentro, e que às vezes ele grita em meio ao seu incômodo, e que esse incômodo pode ser, sim, direção de Deus para você se mover. Não é fácil. Tem dias em que a gente escorrega para a velha culpa, para a velha cobrança, para o medo de estar errando. Mas quando a clareza começa a entrar, não tem como voltar ao escuro. Você começa a enxergar padrões, discursos manipuladores, pequenas frases disfarçadas de conselhos que, na verdade, te mantinham aprisionada. E isso tem um impacto enorme, não só em você, mas nas mulheres ao seu redor.
Porque quando uma mulher se levanta com consciência, ela abre caminho para outras também se levantarem. A nova visão sobre ser mulher cristã, para mim, tem tudo a ver com integridade, com verdade vivida, não performada, com decisões feitas no secreto, mas que geram frutos no visível. E é nesse lugar de profundidade que a jornada continua se revelando. Se você está ouvindo isso e passando por algo parecido, você não está sozinha. Você não é culpada pela escolha do outro. Deus te vê, e Ele não te abandonou. Eu sei que quando a traição vem de quem jurou te amar diante de Deus, o baque vai muito além da dor conjugal. É como se algo dentro da gente rachasse, em silêncio, como se um pedaço da nossa identidade fosse arrancado ali, diante do altar que a gente respeitou tanto. E o pior é quando, ao buscar acolhimento, você encontra julgamento, quando, em vez de consolo, recebe conselhos carregados de culpa disfarçada de espiritualidade. Durante muito tempo, eu também pensei que talvez eu tivesse falhado mesmo, que se eu tivesse orado mais, jejuado mais, me calado mais, talvez não tivesse sido traída. Mas essa é a mentira mais sutil e perigosa que o sistema ensina. A verdade oculta, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, é que a responsabilidade do erro nunca foi sua. Cada um escolhe seu caminho. E por mais que a gente ame alguém, não é possível evitar o que parte de dentro do outro. Você pode ser inteira, dedicada, honesta, e mesmo assim ser ferida por alguém que não sabe o valor que você carrega. E aí entra a mentalidade que destrói, a de que a mulher precisa aguentar tudo para provar que é espiritual. Isso não é fé, é aprisionamento. E se ninguém te disse ainda, você não precisa se deixar ser destruída para ser considerada obediente. A obediência verdadeira começa quando a gente reconhece a voz de Deus dentro da nossa própria consciência, quando a gente entende que Ele também fala no desconforto, no choro, na dor que ninguém vê. E essa escuta, profunda, íntima, verdadeira, é o início da cura. É por isso que hoje, olhando com mais clareza, vejo o quanto minhas decisões precisaram ser firmes. Romper com a culpa. Romper com o medo, romper com a ideia de que eu precisava merecer o amor de Deus através do sofrimento. Ele me amava mesmo quando eu estava no chão, mesmo quando eu já não conseguia orar, mesmo quando eu só chorava olhando para o teto, com a alma esgotada. E Ele também ama você, não pela sua performance, mas pela sua existência. Isso, por si só, já carrega um valor que ninguém pode tirar. Eu sei que dá medo, que você talvez ainda esteja tentando entender onde tudo desandou, que às vezes bate aquela dúvida: será que eu estou errada em querer recomeçar? Em querer paz? Em desejar reconstruir minha vida longe da dor? E a resposta que pulsa no meu coração é clara: não, você não está errada por querer viver com dignidade, com verdade, com liberdade. Isso não anula sua fé, isso mostra que ela está viva, que ela sobreviveu mesmo quando tudo parecia perdido. Há um impacto profundo quando a gente começa a se enxergar fora da lente da culpa. Quando a gente deixa de acreditar que nasceu para se sacrificar sempre e passa a viver com propósito. Porque existe propósito mesmo depois do abandono. Existe transformação depois da decepção. Existe vida além do que foi quebrado. Você não precisa carregar sozinha os escombros do que foi destruído. É possível reconstruir, com tempo, com apoio, com fé, mas também com consciência e decisão. E é por isso que essa jornada não termina no ponto final de um casamento. Ela continua na reconstrução de uma mulher inteira, consciente do seu valor, livre da vergonha e guiada por algo muito mais profundo do que aparência ou reputação. Porque quando você se levanta com verdade, o céu inteiro te sustenta. Porque é justamente quando a gente encontra coragem para dizer a verdade, aquela que fica entalada há anos, que começa a verdadeira libertação. Não a libertação dos cultos barulhentos ou dos discursos decorados, mas a que nasce no íntimo quando você se olha com sinceridade e decide não mais aceitar uma narrativa que te diminui. O impacto disso vai além da sua própria história. Você passa a enxergar outras mulheres com novos olhos,
Percebe nos olhares delas o mesmo cansaço, a mesma cobrança silenciosa, a mesma luta entre o desejo de ser fiel a Deus e o medo de ser rejeitada por quebrar o padrão. E é aí que a transformação deixa de ser só pessoal e passa a ser coletiva. Porque toda mulher que se cura abre espaço para outra se curar também. E isso não tem nada a ver com rebeldia ou mágoa, tem a ver com consciência, com a decisão de não aceitar mais a culpa que não é sua, de não permitir que seu valor seja medido pela permanência num relacionamento que te machuca, de não confundir obediência com silêncio forçado. Essa mudança de mentalidade é profunda, porque ela toca em áreas que foram moldadas por anos de crenças rígidas, onde até o sofrimento era romantizado em nome da fé. Só que a verdade oculta é que muitas dessas crenças foram passadas como se fossem mandamentos divinos, quando na realidade eram construções humanas, baseadas no controle, não no amor. E quando a gente começa a nomear isso, tudo muda, porque o que era confusão vira clareza. O que era submissão cega vira discernimento, e o que parecia fraqueza se revela força. Uma força que não grita, mas que se mantém firme, que não precisa de aprovação, mas caminha com identidade. E quando isso acontece, você começa a tomar decisões diferentes, começa a escolher onde pisa, com quem anda, o que permite, o que já não cabe mais. Essa nova fase da jornada é marcada por escolhas mais intencionais. Não se trata de virar alguém amargo, desconfiado, fechado. Pelo contrário, você se torna mais amorosa com si mesma, mais respeitosa com seus próprios limites, mais sensível à voz do espírito, que agora não vem mais acompanhada de medo, mas de paz. E a paz, essa paz real, que não depende das circunstâncias nem da aparência, se torna o seu novo termômetro. Onde há paz, há direção. Onde há controle e culpa, você aprende a dar um passo atrás. E não, isso não significa que tudo se resolve de uma hora para outra. Tem dias em que o coração aperta, que as lembranças voltam, que a dúvida tenta te parar. Mas agora você tem ferramentas, tem verdade, tem clareza. E essa clareza impede que você se afogue de novo nas mesmas águas. Você aprende a nadar por cima, mesmo com a correnteza contrária. Aprende a respirar fundo, a confiar no processo e a honrar a mulher que está emergindo de dentro de você. E sabe o que é mais lindo? Você começa a inspirar outras mulheres só por existir com verdade. Sua história, mesmo com falhas, com dores, com marcas, se transforma em farol, porque outras vão olhar para você e perceber que também podem, que também merecem ser ouvidas, que também sobreviveram. E aí, o que antes era apenas um desabafo solitário se transforma em uma rede de vozes que já não se calam mais. Se essa história falou com você, curta o vídeo, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso e deixa nos comentários. Eu também sobrevivi. Vamos fazer nossa voz ser ouvida, uma história por vez, porque cada comentário aqui não é só um número, é um eco, é uma confirmação de que não estamos sozinhas. E é também um jeito muito simples, mas poderoso, de manter essa mensagem viva, alcançando quem ainda precisa dessa mesma coragem que você está redescobrindo agora. Porque a verdade é que a gente precisa, sim, de fé, mas também precisa de espaço para sentir, para pensar, para crescer. Se você chegou até aqui, de coração, obrigada por caminhar comigo nessa conversa tão íntima. É por causa de momentos assim que esse canal existe, para ser espaço de escuta, de troca, de cura. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se trouxe luz, coragem ou só aquela sensação de ufa, não sou só eu, aproveita para se inscrever aqui no canal. Assim, você continua recebendo essas reflexões que, às vezes, são tudo o que a gente precisa para respirar fundo e seguir. Ah, e me conta aqui nos comentários com a frase: essa mensagem foi para mim. Um jeito simples de dizer que você ficou até o final, e eu vou amar saber quem esteve aqui comigo até as últimas palavras.